Olá, o Sim Notícias está começando e nesta edição você vai ver. Idoso morre eletrocutado em Bagueira, interior de Linhares. Produtores rurais constroem barragens para conseguir irrigar a lavoura nesse período de estiagem. Mudança no trânsito é ignorada por motoristas em ruas do bairro Conceição. Os cuidados com a alimentação nesta época mais quente do ano. Uma nutricionista fala sobre o assunto no final do nosso telejornal. E no esporte, a Altemar Félix recebe um dos maiores artilheiros do Campeonato Capixaba. Agora no Sim Notícias, Linhares se vê aqui. A construção de barragens tem sido a solução encontrada por produtores rurais de Linhares para suprir a falta de chuva nesta época do ano. As represas construídas com o apoio da Prefeitura Municipal mantêm os reservatórios cheios. Para muitos produtores, esta é a única solução para evitar que a produção seja prejudicada. A máquina escava a terra onde mais barreira é construída para evitar a vazão total da água que é utilizada para irrigar a lavoura. Nesta época de altas temperaturas, só com barragens é que tem sido possível manter a plantação de café assim, tão verde. A construção da barragem traz uma certa segurança para os produtores. Ela cria uma espécie de reservatório e esse reservatório de água é utilizado para irrigação. Precisa de água para irrigar. Se você não tiver um trabalho desse aí construído aí, como é que você teria esse acúmulo de água? A água ia toda embora, né? De acordo com o secretário de Agricultura do município, as mudanças na legislação têm dado mais tranquilidade aos produtores. A parceria hoje está bem rentável ao produtor. Hoje antes quando a legislação era um pouco mais burocrática, a dificuldade de se fazer as barragens eram bem grandes para você poder trabalhar em uma barragem que é licenciada. Como hoje o licenciamento de pequenas barragens é emitido praticamente no mesmo dia, depois de se dar a entrada, então, consequentemente, começou uma demanda que estava teoricamente reprimida. A gente conseguiu isso, hoje o produtor chega na nossa secretaria, a gente dá informações como fazer a barragem e daí a gente disponibilizando, assim, tendo um tempo para poder atuar, porque existem outras demandas, não só de barragens. A gente consegue agendar e aí a gente entra com essa construção que é, teoricamente, uma prioridade para alguns locais de Linhares. Até agora, 2 barragens foram construídas e outras 2 estão em andamento. A previsão é de que mais propriedades recebam esta ajuda para enfrentar a falta de chuvas. Hoje, locais que tem já a região do TAC firmado, que é esse termo de ajuste de conduta, como a região do Farias, a região do Córrego da Terra Alta, a gente está dando prioridades nessa execução. A gente está pensando em trabalhar aí com 2 barragens por mês, porque querendo ou não, é demorado uma construção de uma barragem técnica. Então ele pode chega lá, a gente vê realmente a necessidade daquele ponto, a gente vai dar preferência ao produtor. Para receber o auxílio, o produtor deve procurar a Secretaria de Agricultura. Um técnico estará orientando o que precisa para dar entrada no IDAF, uma das exigências que precisa ter legalmente para emitir a licença de construção. Segundo a Secretaria de Agricultura, o trabalho das máquinas das represas se resume à ampliação do aterro e vertedouro, além das ações no leito do afluente do córrego da Jacutinga, que passa pelo córrego do Farias, outros locais do município devem ser beneficiados. O Ministério do Trabalho divulgou a tabela do seguro-desemprego que vigora a partir de agora. O reajuste segue as recomendações da resolução do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Os reajustes das faixas salariais acima do salário mínimo vão observar a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, calculado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, acumulada nos 12 meses anteriores ao mês do reajuste. O valor máximo da parcela do benefício alcança, em 2015, R$ 1.385,91. O valor do benefício não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo atual. Há mais de um mês, a Prefeitura de Linhares fez mudanças no trânsito de veículos em 2 pontos de acesso ao bairro Conceição. O objetivo, segundo o setor de trânsito municipal, é o de melhorar o fluxo, principalmente nos horários de pico. O problema é que muitos condutores não têm respeitado a sinalização e circulam na contramão. A fiscalização do trânsito em Linhares está intensa, mas tem mostrado muitas imprudências.
Depois das mudanças que foram anunciadas ainda no ano passado, motoristas entram na contramão sem mostrar muitas preocupações. Avenida Afonso Cláudio, 8h20 da manhã. Nossas câmeras ficaram posicionadas para ver se a imprudência já tinha acabado na região. Lê do engano. 1 minuto depois que o nosso cinegrafista posicionou a câmera, veio a primeira imprudência. Não demorou muito para que outras fossem praticadas. Nesta via, só é permitida a ida de veículos rumo à Praça do Conjunto Juparanã e não para saídas com destino ao trevo que dá acesso ao BNH e à BR-101. Nas outras avenidas, mais flagrantes de quem não poderia se utilizar dos locais. Os flagrantes de desrespeito são vistos de canto a canto nas 3 avenidas que passaram pela mudança de trânsito. Nós estamos na Francisco de Aguiar, avenida que dá acesso à BR-101, como nós podemos ver ao fundo. Lá, o desrespeito também é notado todos os dias. Mas para resolver isso, a Prefeitura promete agir com rigor. De acordo com a Secretaria de Segurança da cidade, que cuida do trânsito, as operações de fiscalização vão continuar nas 3 vias. Vamos agora saber como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. A quarta-feira será de sol com poucas nuvens, sem possibilidade de chuva. Infelizmente, continua esse período de seca. As temperaturas aqui em Linhares variam entre 19 e 33 graus. Colatina, mínima de 21, máxima de 35. São Mateus, mínima de 21, máxima 36 graus. Já em Vitória, mínima de 21, a máxima 32 graus. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, você vai ver idoso morre eletrocutado em Bagueira, região rural, zona rural do município de Linhares. Um minutinho só, nós já voltamos. Um idoso morreu eletrocutado na manhã desta terça-feira em Bagueira, interior de Linhares. A vítima fazia a poda de uma árvore quando foi atingido por uma descarga elétrica nos fios de alta tensão. A tragédia aconteceu nesta terça-feira por volta das 8h30 da manhã, na localidade de Bagueira, interior de Linhares. A vítima, segundo o Corpo de Bombeiros, realizava a poda de uma árvore quando recebeu uma descarga elétrica e morreu na hora. Segundo informações de moradores, faltava energia elétrica na localidade, mas uma fase da rede elétrica ainda estava em funcionamento e o galho que Pedro cortava colidiu com a fiação e provocou o curto. O corpo do idoso ficou preso na árvore, sendo retirado após a chegada dos bombeiros e levado ao Instituto Médico Legal de Linhares e liberado na tarde desta terça-feira. Para familiares e amigos, a morte de Pedro Cuzuol, de 64 anos, foi uma grande fatalidade. O velório acontece na Capela Mortuária São José, aqui no bairro BNH. O sepultamento será nesta quarta, no cemitério São José. Pedro é irmão de Sebastião Cuzuol, presidente do Sindicomerciários de Linhares. Vamos saber agora os números do café. Confira a cotação. O Arábica tipo 6 foi cotado a R$ 475 a saca. Arábica 7, R$ 310. Conilon tipo 7, R$ 276 a saca. O litoral capixaba é rico em opções para quem gosta de curtir o verão nas praias. Em Linhares, além das lagoas, os balneários de Pontal do Ipiranga, Povoação e Regência são os mais procurados. Regência é um dos locais mais procurados por turistas de toda a região sudeste. Nesta reportagem você vai ver o que a vila tem de melhor. Uma pequena vila de pescadores, distante pouco mais de 40 quilômetros do centro de Linhares. Um lugar onde a natureza, a cultura e a história se misturam em perfeita harmonia. O povoado com pouco mais de 1000 moradores é o destino preferido de quem busca curtir um verão sem tantos agitos. Muito bom, a cidade histórica, né? É legal, bacana. Vale a pena quem quer conhecer a história, né? De Vila da Regência, é muito bom. Tem muito, é muito tranquilo, né? Aqui é um silêncio total, né? Para quem gosta de um lugar turístico, né? Dá para conhecer, né? Muito bom. Você recomenda? Eu recomendo. Patrimônio histórico do estado, a Cúpula do Farol, construída em 1895, e a igreja dedicada a São Benedito, erguida em 1950, são as principais referências de um passado intenso vivido por esta comunidade.
O museu reúne neste pequeno espaço a história e as tradições culturais de Regência, berço do herói Caboclo Bernardo. Bom, aqui no Museu Histórico de Regência, um espaço reservado especialmente para Caboclo Bernardo, herói nacional, que em 1887 salvou toda a tripulação do navio imperial. Aqui a gente vê a imagem do herói brasileiro, né, e toda a história, o resumo da história de Caboclo Bernardo, seu nascimento, todo o ato heróico que ele fez, né, aqui na Foz do Rio Doce. Para explicar um pouquinho mais sobre esse espaço, a gente está com o Carlos Sangalha, né, que é membro da associação, membro aqui do conselho que cuida do museu. Carlos, é um resumo histórico de Caboclo Bernardo, né? Isso, tem toda a história dele desde o nascimento, né, que ele era um catraeiro e remador do Rio Doce, até o ato de bravura heróica dele, né, de ter salvo, que a maior parte dos heróis brasileiros matam para ser herói, ele salvou 128 pessoas, até a maquete do navio Imperial Marinheiro, como era, a cena do salvamento, como foi todo esse processo de salvamento, e o hino do Guardião Miúdo, Eupídio Anjo de Macedo, um morador antigo de Regência que nos deixou, que foi colocado como guardião do Caboclo Bernardo. Então o Miúdo contava toda essa história do Caboclo Bernardo. Do alto do novo farol, construído pela Marinha em 1997, é possível contemplar o abraço do Rio Doce com o mar. O maior rio que corta o Espírito Santo percorre mais de 800 quilômetros desde a Serra da Mantiqueira até o encontro com o Oceano Atlântico. Tem muita coisa histórica aqui que atrai muita gente. Vem muita gente de fora, São Paulo, Rio. Que é a beleza natural do lugar. É o que mais... Sempre ouvi falar daqui, mas aí a gente chega aqui e dá uma olhada na praia. É irado. É muito tranquilo. É longe da correria que a gente tem lá em Vitória. É bom para descansar. A praia de Regência também está entre as 10 melhores do país para a prática do surf. Na reserva biológica de Comboios, onde está situada uma base do Projeto Tamar, vivem as tartarugas cabeçuda e gigante ou de couro, ameaçadas de extinção. Para curtir os dias quentes de verão com um pouco mais de tranquilidade, Regência é a opção na dose certa. Sem dúvida, uma excelente opção para curtir esses dias mais quentes do verão, né? Em sessão extraordinária, a Câmara Municipal de Linhares aprovou o projeto que autoriza a Prefeitura a trocar 12 terrenos em diversos bairros aqui da cidade por uma área particular às margens da BR-101, próxima ao aeroporto. No local deve ser construída a nova estação rodoviária municipal, na área de pouco mais de 40 mil metros quadrados. O terreno foi avaliado em mais de 10 milhões de reais. Não foi informada a data para o início das obras. O Linhares Futebol Clube é mais uma vez o assunto da participação do nosso cronista esportivo, Altemar Félix, que recebe um dos maiores artilheiros do Campeonato Capixaba de todos os tempos, Paulinho Pimentel. É com você, Altemar. Valeu, Cláudio Henrique. Hoje conosco aqui uma dupla de dois, o técnico Aridelson Bianchi e o atacante Paulinho Pimentel, que se preparam para a disputa do Campeonato Capixaba de Futebol Profissional 2015, os dois com um grande desafio, o primeiro título estadual, o Aridelson, assim, uma temporada inteira, que já foi campeão da esportiva, e o Paulinho Pimentel na sua cidade natal. Em rápidas palavras, o tempo é curto. Paulinho Pimentel, o que a torcida vai esperar do Paulinho para essa temporada 2015? Pode esperar muita garra, determinação e, se Deus quiser, os gols do ano passado, para poder a gente conseguir esse título aí tão esperado aqui para a cidade de Linhares e para mim. Legal, Aridelson, muito trabalho, né? Muito trabalho. Tendo em vista o potencial de gols que o Paulinho tem, a única coisa que eu preciso é não tomar gol. Vou preparar minha equipe para não tomar gol. Não tomando gol, tenho certeza que o Paulinho vai fazer, então 3 pontos está garantido em cada partida. É isso aí. Cláudio Henrique, é com você, sem notícias. Obrigado, Altemar, pelas informações. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, uma entrevista com uma nutricionista dando dicas, né, sobre os cuidados com a alimentação nesses dias mais quentes. Um minutinho só, a gente já volta. O verão costuma provocar muitas mudanças no comportamento das pessoas. A busca pela melhora na forma física e a alteração nos hábitos alimentares são comuns nesta época do ano, com a chegada do verão. Bom, neste calor não podemos descuidar da alimentação, que requer cuidados essenciais
para que a gente possa se sentir mais disposto, né, mais bem animado, mantendo a forma física com saúde. Para falar um pouquinho mais sobre o assunto, a gente recebe aqui a nutricionista doutora Nadine Moreira Silva. Tudo bem, Nadine? Tudo bem, boa noite, Cláudio. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Nadine, por que nessa época a gente precisa cuidar mais da alimentação? É uma época mais perigosa, digamos assim? Essa é uma época muito perigosa, né? Nós temos aí vários vilões nesse nosso verão, né? A gente tem os quiosques, né? Aí ofertando refeições. Nós temos também vendedores ambulantes. Temos vários tipos de alimentação feita de uma forma irregular, né? Hoje que vem sendo ofertada da gente de uma forma irregular. Então é uma época que a gente tem que ter bastante atenção em qual local a gente escolhe, né? Como que vai estar sendo feita essa alimentação. Os cuidados com a higiene, os cuidados com a higiene básicos, né? É bom os consumidores, né, olharem se esse quiosque está tendo um local adequado, se você está vendo condições básicas de higiene, cabelo preso, né? Limpeza, ver mesmo se essa pessoa está tendo os cuidados. Agora, que tipo de alimento, doutora, a gente pode ou deve evitar nesta época? Alimentos muito que podem se degenerar ou se deteriorizar muito fácil. Creme de leite, maionese, tudo isso que a gente vê que estraga. Sanduíches naturais, por exemplo, se for fazer para levar para a praia, faça sem creme de leite, sem maionese. Feijão tropeiro. Feijão tropeiro, né? Alimentos que você consuma rapidamente. Eu prefiro sempre alimentos que estão prontos, frescos, no caso. Para quem vai para a praia ou para a lagoa, vai passar o dia inteiro com a família, é recomendado levar o alimento de casa? E que tipo de alimento levar para esses locais? Realmente. Então, a gente tem é bom a gente ter esse cuidado de levar, né? Porque a gente vai consumir um alimento muito gorduroso no local. Então, é melhor a gente levar. Quais alimentos que a gente pode levar? Um sanduíche, né, com um presunto, alguma coisa do tipo, né, pão, coisas mais secas, né? A gente pode estar levando frutas também, podemos levar verdura, salada, que é uma coisa que se deteriora mais dificilmente, né, alimentos cozidos. Aquelas caixas térmicas, elas ajudam a conservar a qualidade desses alimentos? Com certeza, desde que elas estejam em boas condições de uso, né, são o mais indicado, que você leve em caixas térmicas, né, que possa estar tendo o cuidado com esse alimento de verdade. Agora, e com relação às crianças, sobretudo aquelas pequenininhas, a atenção tem que ser maior ainda, mais redobrada? Com certeza. Com criança a gente fala também de alimentação e de hidratação. A gente sabe que crianças e idosos têm uma dificuldade maior em sensação de sede. Então, os pais têm que estar muito atentos para que possam levar para essas crianças a água, né? Possam ofertar água de coco que a gente tem na praia, é uma ótima opção para hidratar. Frutas, né? A gente pode estar tendo opções em casa de fazer chup-chup, picolé de frutas de verdade. Né? Em vez de comprar sorvetes industrializados, a gente pode ter várias opções para as crianças, fazer receitas diferentes. Pois é, e nós estamos também num período em que existem algumas frutas que estão em plena estação. A manga, por exemplo, que está uma fartura muito grande aí, né? É uma fruta interessante, o suco nesta época é muito bom para a saúde, o suco da manga em si. Com certeza. As frutas de época sempre são as mais indicadas, né? Então, cada vez que tiver uma fruta de época, pode abusar dessa fruta, porque ela vai estar sempre em melhor condição, em melhor qualidade e oferta melhor, né? Então, o suco de manga, como todos os outros sucos, são muito nutritivos e devem ser escolhidos em relação aos refrigerantes, à bebida alcoólica, né? Então, é uma ótima opção para a hidratação e também para o consumo de vitaminas, de minerais, são ótimos para a saúde. Ok, muita gente durante o verão quer perder aquela gordurinha acumulada durante todo o ano em apenas 3 meses, né? Muita gente vai para a academia, procura se exercitar exatamente nesta época do ano. É possível perder peso, entrar em forma em tão pouco tempo? Com certeza, sim, mas não tanto peso, né? A gente tem que ter cuidado. Aproveitar que esse verão, aproveitar as praias, aproveitar a caminhada, né? O horário de verão também ajuda, que a gente tem mais tempo para poder se exercitar. Então, utilizar os alimentos do verão, as frutas, as verduras, como meio de emagrecimento ou de manutenção de peso, como forma de manter a saúde.
Bom, a gente costuma suar também muito durante as atividades no verão, não é para menos, né? Com as temperaturas aí batendo na casa dos 40 graus, né? Que tipo de alimentação a gente deve fazer uso para recuperar as energias gastas durante essas atividades? Com certeza. A alimentação ela deve ser, como disse, a base de frutas, de verduras, mas principalmente lembrando da hidratação, da água, né? Que é o que a gente mais perde durante esse verão. Então, é sempre importante ter a sua garrafinha de água perto de você, tá lembrando de tomar de tempos em tempos, principalmente quem gosta de tomar aquela cervejinha, né, para poder conseguir repor o que foi perdido, o líquido que foi perdido e você não ter um malefício ao seu organismo. Doutora, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Uma dica, né? Algumas informações, claro, a senhora já deu muitas informações importantes, mas assim, uma dica que seja válida para todo mundo com relação àquelas pessoas que querem perder peso de maneira saudável. Quem quer perder peso, aproveite a praia, aproveite o dia, tenha cuidado com os alimentos ofertados na areia, principalmente nos quiosques, observe a higienização e tenha principalmente em mente os alimentos que você deve consumir em maior quantidade, né? Todo mundo sabe um pouquinho de alimentação, o importante é colocar um pouco de cada coisa em prática. Consumir mais frutas, as de época principalmente, água de coco é muito boa, então ir consumindo aquilo que a gente tem em maior quantidade, né? As frutas, as verduras, nozes, castanhas, tudo aquilo que pode estar trazendo benefícios. Não é que para quem aprecia uma boa cerveja, um bom peixinho frito, um camarão, não esteja proibido, não está proibido, né? O importante é você tentar evitar um excesso de fritura, comer todos os dias o mesmo alimento. Quem gosta da cervejinha, lembrar de se alimentar antes de consumir, para poder evitar os malefícios mais graves, né, no caso. E lembrar de fazer a hidratação. Sempre alimentar-se antes de digerir bebida alcoólica e também fazer a hidratação durante e posteriormente. Muito obrigado pela sua participação, doutora Nadine Moreira Silva, jovem nutricionista, trazendo essas informações importantes. Obrigado pela presença, viu? Obrigada a vocês. Boa noite. Bom, essa edição do Sim Notícias está terminando, mas a gente pede que você nos ajude a fazer o nosso telejornal. Envie sua sugestão de reportagem para pautalinhares@redesim.com, o endereço aparece aí na tela. Acesse também o nosso canal nas redes sociais, no Facebook, ou ligue para o nosso telefone que aparece aí no vídeo, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.